Semanas atrás eu mostrei lá no meu Instagram um print do meu tempo de uso nas redes sociais, aquele que o próprio celular mostra, e para minha surpresa, muitos de vocês mostraram interesse em saber como que eu lido com isso. E a gente sabe que o excesso das telas, atualmente está deixando a galera surtada e o bagulho tá tenso. Só para vocês terem uma ideia, a maioria me relatou estar sofrendo com a famosa ansiedade. Menos foco, mais ansiedade. Ou seja, isso quer dizer que pode estar afetando seu sono, seu humor, cognição, produtividade, vida profissional, vida social, vida pessoal e por aí vai. Vi que o negócio é sério e como uma das minhas premissas de vida é o de não normalizar viver mal, decidi trazer o papo aqui. Quero compartilhar como que eu penso e ajo quando vejo que algo não está legal. Primeiro, eu paro para entender o que está acontecendo de verdade. Sem esse momento de análise e reflexão profunda, dificilmente alguma coisa muda para valer. E um dos segredos para saber se você conseguiu ter uma boa análise, reflexão sobre qualquer assunto importante é o de conseguir chegar nas perguntas certas, ou seja, aquela que te faz enxergar a raiz do problema. Depois que entendemos isso, nós vamos primeiro decidir se a gente vai fazer algo com relação a isso, ou seja, passar por um processo de educação ou reeducação pessoal, dependendo do caso, ou não fazer nada e deixar ficar por isso mesmo. No caso dessa nossa relação com a internet hoje em dia, a pergunta que me veio foi: você usa a internet a seu favor ou você é usado por ela? Por enquanto, guarda essa pergunta, que é muito importante, porque conforme a gente vai conversando, você vai entender melhor. E antes que eu me esqueça, quero agradecer por essa troca que a gente teve lá no Instagram, porque esse assunto não estava no cronograma, mas acabou servindo como inspiração e como tem tudo a ver com o nosso canal aqui, fiz questão de trazer o quanto antes. Outro ponto é que fico feliz de ver essa vontade e esforço de vocês em buscar essa evolução pessoal, querendo superar os maus hábitos e viver melhor. Se esse é o seu caso também, e se estiver sentindo qualquer tipo de incômodo ou percebe que está causando algum mal ao usar as telas e não quer ficar nessa, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Tieme e vamos descomplicar juntos esse assunto para resolver de vez essa parada. Antes de mais nada, muita calma nessa hora e vamos entender como que funciona esse mundo da internet em que estamos vivendo hoje. Vou falar só do básico e bem simples para facilitar o nosso raciocínio aqui. Pode até parecer óbvio, mas muita gente ainda não se deu conta de que estamos vivendo numa era onde quase tudo na internet está gritando por atenção. E isso tem até um nome: economia da atenção. Se você quiser aprofundar, pesquise sobre isso, mas sem perder o foco, pelo amor. Aí quando vê, a pessoa já foi lá ver os produtos da Shopee um atrás do outro, coisas que ela nunca vai comprar e tururu. Basicamente, é como se a gente entrasse nesse mar cheio de aplicativos, redes sociais, plataformas de vídeos e filmes e tudo mais, do que você quiser, a qualquer hora. Assim, a internet tá aí e seja feliz. E o objetivo de todos eles é o mesmo, o de disputar a sua atenção e fazer você passar o máximo de tempo ali dentro. E para eles conseguirem isso, e eles conseguem, existe toda uma estratégia por trás. São estudos, testes e especialistas em comportamento humano pensando exatamente em como te manter conectado. Agora, saca só algumas estratégias básicas que eu selecionei aqui para mostrar para vocês, que eles usam para prender a sua atenção, e depois que você ouvir essas poucas estratégias, porque são muitas, vocês vão ficar igual o Bender. Agora eu entendi, agora eu saquei por que eu fico ansioso, por que eu fico viciado. Primeira estratégia: recompensa rápida e fácil. Você recebe uma enxurrada de vídeos curtos, um atrás do outro, de forma passiva e infinita. Isso desequilibra demais o nosso sistema de recompensa, porque não é natural para o nosso cérebro receber esse tanto de estímulo e nessa velocidade. Quanto mais você alimenta o seu cérebro com esse tipo de facilidade, mais ele pede, e é por isso que vicia. E para piorar, quanto mais isso acontece, mais difícil fica da gente conseguir realizar atividades que exigem mais foco e esforço real. Então fala a verdade aqui para mim, não é muito mais tentador e não é muito mais fácil a gente querer, a gente pegar no celular do que ir procurar fazer um hobby, aprender algo novo, ir lá aprender alguma língua nova ou ler um livro,
tocar algum projeto, fazer alguma atividade física. E com isso, a gente vai para a segunda estratégia, que é a rolagem infinita, sabe? Ficar scrollando ali a tela. Você nunca chega no fim. Não tem uma pausa natural entre um conteúdo e o outro, e isso foi feito exatamente para dificultar que você pare. Como não existe um ponto final, você continua rolando sem perceber o tempo passando. E digo mais, essa tal da economia da atenção já existia há muito tempo atrás. Então, assim, revistas, programas de TV, jornais e o mundo do entretenimento no geral já usavam desse recurso, dessa ideia. A diferença é que antigamente ainda existiam essas pausas naturais. Não era tudo tão acessível, livre e imediato como é na internet hoje. Tá entendendo o nível da gravidade? 3. Notificações constantes. Um dos pontos que mais me relataram terem dificuldade. As notificações foram desenhadas para te interromper e te puxar de volta para o aplicativo. Lembra que eles querem a sua atenção o tempo todo? Mesmo que não tenha nada realmente importante, qualquer notificação já é o suficiente para despertar uma certa curiosidade e te fazer clicar. E quando você não está muito preparado para lidar com isso, o que acontece na maioria das vezes? Você vai lá checar rapidinho, e quando vê já está mais de meia hora, já se distraiu, perdeu o foco, nem lembra mais o que estava fazendo. Zoado, né? 4. Conteúdos curtos e viciantes. Não é brincadeira o tanto de gente que já me relatou que estão tendo dificuldade em ler um livro simples ou até mesmo assistir filmes. Pode ser filmes de hoje em dia, mas se não tiver estímulo suficiente, a pessoa já não consegue mais prestar atenção. Piora a situação quando é um filme mais antigo ou um filme que tenha menos estímulo, entendeu? Outro dia mesmo, se não me engano, lá nos stories, eu comentei pra vocês que eu lembro que quando lançou o filme O Menino e a Garça do Estúdio Ghibli, eu lembro de ver muita gente que assistiu, né, naquela época, que sentiu que o filme era parado e monótono. Eu fui assistir só depois, gente, tá? Eu assisti meio atrasada. Mas quando eu assisti, eu quis mesmo analisar pra ver, pô, será que o filme é parado, né? Tão parado assim, porque é o último filme do Miyazaki e tal, praticamente, né? E, gente, na boa, assim, comparado com tantos de filmes que ele já fez, principalmente os mais antigos, não tá tão assim, tá? Do jeito como o pessoal relatou. Então eu vejo que realmente a gente precisa analisar essa história toda aí, tá? Porque isso mostra bem como o vício em conteúdos curtos afeta a nossa percepção. E outra, imagina como isso se dá entre famílias. Por exemplo, pais vivos e juntos presencialmente ainda, mas que estão ausentes por estarem distraídos no celular. Ontem mesmo eu estava vendo uma mulher na academia contando para sua personal a dificuldade que ela estava tendo em se comunicar com a sua filha. E pela história eu entendi que a filha já é uma universitária, então, né, uma jovem adulta. E tudo porque ela tem dificuldade em parar de olhar para o celular, né? Ela fica ali conversando e olhando para o celular. Então, e ela obviamente sentia que ela não estava ouvindo nada, né? Não dá para conversar assim. Quando você já está nesse nível de estímulo constante, o seu sistema de recompensa fica todo desequilibrado, lembra? E o seu cérebro, ele começa a rejeitar qualquer coisa que exija foco, mais esforço, mais profundidade, paciência. E nesse aspecto, você sem perceber se torna alguém indiferente e insensível com seus próximos. 5. Algoritmo personalizado. Essa é uma das partes que eu mais tenho odiado já tem um tempo. Até alguns anos atrás, eu gostava de verdade do Instagram, o Instagram raiz. Mas depois que tudo mudou, não sei, não faz muito sentido pra mim. Eu confesso que eu estou lá ainda mais pela ponte de conexão que eu consigo ter com vocês. Por enquanto é isso. Mas deixa eu explicar melhor sobre isso. Antigamente, o Instagram ainda era mais fiel no que eu escolhia ver. Hoje, eu sinto que nem isso... Sinto não. Hoje, eu não posso mais isso na minha própria conta. Já faz muitos anos que eu não acompanho mais o feed, de ficar vendo o feed. Porque lá só aparece o que o Instagram escolheu pra mim e não o que eu escolhi. O que eu selecionei das pessoas que eu quero, entende? O que acontece é que o Instagram, ele vai analisar tudo o que você consome, certo? O que você curte, o que você compartilha e até os vídeos que você assiste até o final. Ok. E aí, com base nisso, ele começa a te entregar mais do que provavelmente. Ele acha que vai te prender.
não quer dizer que vem o que eu escolhi. Entendeu a diferença? Então, assim, não é igual aqui no YouTube que você ainda pode pesquisar, aí você vai ver as opções que aparecem, você tem que ir lá e clicar, escolher, né? Você mesmo vai escolher qual vídeo você quer ver. Agora, no Instagram, eu sinto que ele simplesmente, assim, ó, joga uma coisa atrás do outro e assim, do nada, e coisa que eu nem pedi. Agora, pensa comigo aqui. Se eu não estiver atenta a como este algoritmo funciona, eu simplesmente posso passar horas distraída nisso sem perceber. Vê que absurdo? Sexta e última que eu vou trazer aqui. Gatilhos emocionais. Então, esse ponto é um perigo quando a gente fala de saúde emocional e mental. E para piorar, é um dos menos comentados e ensinados por aí. Lembra do muita calma nessa hora? É o seguinte, muitos dos conteúdos nas redes sociais apelam para as emoções fortes, como polêmica, fofoca, medo, indignação, curiosidade, inveja, desejo. Tudo isso mexe com você, muitas vezes sem que você perceba, e te faz continuar ali rolando, querendo ver o que mais vai acontecer. É o famoso FOMO, né? Aquele medo de perder algo ou de ficar por fora de algum assunto. E não para por aí. Esses gatilhos emocionais, eles não vêm só das notícias e acontecimentos distantes, mas também de pessoas próximas da gente, como família, conhecidos, amigos, colegas. Ó, presta atenção nisso aqui que eu vou falar, do meu coração, que é muito importante. Se você ainda não está bem resolvido emocionalmente, as redes acabam servindo como um espelho que amplia tudo aquilo que já te incomoda. Como, por exemplo, inseguranças, comparações, inveja, frustrações, qualquer emoção negativa. E conviver com isso diariamente, sem filtro, sem consciência, é extremamente tóxico para sua mente e para o seu coração. Mas tem um lado bom, vocês acreditam? Essa bagunça emocional toda pode ser uma baita oportunidade para você trabalhar sua inteligência emocional, autoconhecimento e maturidade, que vai precisar se você quiser lidar bem com essas coisas. É desconfortável lidar com isso? Sim, não vou mentir, mas pode ser um ponto de virada. E se você precisa de ajuda nisso, não esquece de se inscrever no canal, porque eu estou aqui para isso. Aproveitando para falar desse aspecto mais positivo também que a internet pode trazer, por exemplo, eu lembrei que dias atrás eu consegui, né, botar o papo em dia com uma seguidora, que hoje eu considero uma amiga querida, que infelizmente mora muito longe de mim, mas assim, e ela foi me contando o que ela tem feito ultimamente, como ela tem feito, né, todas praticamente as experiências que ela tem vivido, né, desde as coisas que não são tão positivas e as que estão caminhando legal. E eu tava muito feliz vendo que ela tava batalhando de forma íntegra, buscando, né, fazer as coisas direito, sabe, assim, e com um olhar, assim, com um certo humor também pra vida, sabe, sem pesar, assim, que a vida em si já é pesado, né, gente? E aí eu percebi que no final da nossa conversa, eu tava genuinamente feliz de ter conversado, sabe, quando você fala assim, nossa, que papo bom, e faz a gente se sentir bem, e aí no final eu vi que eu tava, assim, internamente desejando pra que ela vá cada vez mais longe, sabe? E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você torceu de verdade por alguém que você gosta e vê pela internet? Ou então, você tem sentido mais emoções negativas ou positivas em relação às pessoas que você vê por aqui? Bom, agora pensa aqui comigo. Se tudo aqui é feito para prender a sua atenção, imagina você no meio disso tudo, sem nem saber que esse esquema todo existe. Imaginou? Pois é. Por isso que é muito fácil a gente se viciar nesse negócio e faz todo sentido a preocupação que vocês me trouxeram sobre esse assunto. E quando digo vício, é no sentido de criar uma certa dependência mesmo, ainda que em algum nível. Então, como identificar alguns desses sinais? Quando você não consegue deixar o celular de lado por exemplo, assistir um filme, ir ao banheiro, esperar o sinal abrir, fazer uma caminhada na rua, estar com seus filhos precisando de atenção, estar numa refeição em família ou até mesmo no encontro social em que você sente qualquer desconforto. Mais exemplo, pegar o celular logo que acorda e ficar uns bons minutos sem nem perceber o tempo passando. Ou seja, é aquela mania de pegar o celular muito mais por impulso do que uma necessidade real. E é aí que começa o problema, porque
Quando a gente entra nesse mundo sem consciência disso tudo que eu expliquei para vocês, assim, não tem outra, a gente vai ser levado no automático. Vou aproveitar para lançar um desafio para quem quiser, para quem precisar. Mas, por exemplo, se você for fazer uma caminhada na rua, não leve o celular. Simples, sim, fácil. Para quem já está com certa dependência no celular e vício, não é tão fácil e simples, tá bom? Então, comece aos poucos com coisa assim. Vai aos pouquinhos. Você coloca na tua cabeça, ó, vou caminhar e deixa o celular quietinho em casa. Eu já estou acostumado, então quase que eu nem lembro do celular. De manhã, quando eu vou treinar e vou pra academia, eu nem levo. E é libertador isso. Tá, depois da gente ter visto algumas dessas estratégias sobre a economia da atenção, de como que a internet tem funcionado ultimamente, a gente sabe que com isso traz muitos problemas. Então, por exemplo, muita gente se sentindo esgotada, ansiosa, sem foco, mal-humorada, irritada, com sensação de que está perdendo tempo, problemas infinitos, mas que mesmo assim ainda continua scrollando, pulando de vídeo em vídeo, de feed em feed, e quando menos percebe já se foram horas do seu dia, da sua semana, do seu mês. E às vezes passando muito tempo sem qualidade das coisas, sabe? Sem qualidade na vida. Aliás, lembrei de uma informação interessante e extra que eu vou passar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. O Brasil é o segundo país que mais passa tempo nas redes sociais, perdendo só para Filipinas. E, se não me engano, os principais aplicativos de redes sociais que o brasileiro usa é o WhatsApp, Facebook e Instagram. Então, gente, eu ficaria esperta com principalmente com esses três, tá? E outra, o tempo de uso médio, né, dos brasileiros nas redes sociais é de cerca de quase 2 meses por ano. É muito tempo. Ok, agora que estamos situados no babado todo, vamos para algumas dicas práticas, porque nada adianta saber e não fazer nada, e são coisas que já pode fazer right now. Tudo bonitinho para você aqui, ó. Tirar notificações. É isso, gente, bem simples, tá? Principalmente dos aplicativos que vocês sentem que mais atrapalha, que mais distrai, vai lá, retira as notificações. Eu já tive pessoas, tá, conhecidas que relataram que isso super funcionou e ajudou pra caramba. Agora, eu vou contar o meu caso, que é diferente, tá? Eu não consigo nem deixar no modo avião, porque eu preciso deixar o meu celular pra caso, né, possível emergências, eu tenho filhos, etc. Mas eu quero contar uma coisa, explicar uma coisa aqui pra vocês. Uma vez que você desenvolve consciência e maturidade emocional, você acaba tendo muito menos problema com essas distrações. E, naturalmente, você para de se distrair com muita facilidade. Olha só que interessante. Hoje em dia, por exemplo, eu já me acostumei a deixar o meu celular aqui do lado e vou fazendo as minhas coisas e, sinceramente, eu nem lembro que ele está aqui do meu lado. Eu fico muito focado no que eu tô fazendo e outra coisa, eu valorizo muito o meu tempo. Então, assim, imagina, eu como mãe de 2 filhos pequenos, se eu não fico focada para fazer as coisas, nada acontece, não dá, entendeu? Eu não vou sair do lugar. Então, não é uma opção viável para mim, sabe? De ficar presa no celular e deixar de fazer o que eu quero e o que eu preciso. De verdade. E essa precisa ser a nossa mentalidade. Mas, se você ainda está no processo de reeducação em relação a isso, cogite de fato a ideia de tirar o máximo de notificações, né? Às vezes, precisar deixar no modo avião na hora que você precisa estudar, que você precisa, né, focar em algo que exija mais foco, mais, né, esforço. Algumas pessoas também acabam precisando deixar o celular desligado, às vezes ou numa outra cômoda, guardado numa gaveta. Pense se não é válido essa ideia de deixar o celular longe exatamente para não se distrair com qualquer coisa. Estipule e gerencie o seu tempo de uso das redes sociais. Se você ignora essa parte de organizar o seu tempo nas redes sociais, a chance de você exagerar sem perceber é enorme. Até porque, como a gente já falou, tudo ali foi pensado para prender sua atenção ao máximo. E como que a gente faz isso? A gente separa um tempinho do dia para refletir. Quanto tempo você quer e pode realmente dedicar a cada aplicativo. E assim, vale até questionar se você precisa mesmo de todos eles. Essa análise já pode te ajudar a usar a internet com muito mais consciência. Por exemplo, pessoalmente eu gosto do TikTok, eu uso puramente como entretenimento. Eu gosto muito de ver a criatividade humana por lá. Mas eu faço um combinado interno, vamos dizer assim, né? Para ter uma ideia do quanto de tempo e quando usar para não exagerar. Outra dica
Evite dividir sua atenção entre as telas e alguma tarefa que exija mais foco. Por exemplo, se você quer realmente assistir ou me ouvir falando sobre esse assunto que exige atenção, então é importante você se dedicar a isso. Caso contrário, você não vai absorver de verdade as reflexões e os aprendizados aqui, se você ao mesmo tempo está respondendo uma mensagem, contando as repetições na academia dos exercícios que você estiver fazendo, ou escrevendo algum estudo ao mesmo tempo. Agora, se for para ouvir enquanto faz algo mais automático, aí tudo bem. Como, por exemplo, correndo, lavando louça, fazendo as unhas. Ou seja, atividades que não exigem foco mental. A ideia aqui é não concorrer com outras tarefas que puxem sua atenção para você realmente conseguir estar presente no que está fazendo e tirar proveito do conteúdo. Outra dica, não aumente a velocidade do que você assiste ou ouve. Gente, nosso cérebro, ele não foi feito para funcionar nesse ritmo acelerado, principalmente para as coisas que demandam certa atenção ou que a gente queira absorver melhor a informação ou aprender algo com aquilo. E sabe uma coisa que já até virou normal hoje em dia? É o de muita gente relatar que, né, se autodiagnosticar ainda e dizer que está com TDAH, que tem transtorno de ansiedade, isso e aquilo, quando na verdade você só está com um sistema todo bagunçado, entende? Se você sente dificuldade para ler um livro, para assistir um vídeo um pouco mais longo, provavelmente é porque você já está viciado nesse formato de conteúdos rápidos, rasos, super estimulantes. Isso prejudica o foco. Mas a boa notícia é que o foco é treinável. Você pode e deve se reeducar aos poucos. E não ache que é difícil só para você. Eu mesma vivo me desafiando a fazer algo que seja mais difícil para mim, exatamente para ir treinando, né, essa questão e não me perder. Recentemente eu peguei esse livro aqui, ó, né, do Machado de Assis, O Alienista, porque assim, o tipo de história, a linguagem não me é familiar, então com certeza ele é desafiador para mim. Me serve como um desafio, né, que exige foco. Outra dica importante: não descanse nas redes sociais. Você, na verdade, nunca descansa aqui. Aqui tem estímulo demais. E uma vida equilibrada exige um certo ritmo entre movimento e pausa, assim como num ritmo de uma música, por exemplo. Tem momento, né, que é mais agitado, aí depois dá uma desacelerada, entende? Tem uma coisa que eu aprendi no yoga que eu acho demais, que é o seguinte: todo final da prática a gente tem um momento de simplesmente deitar mesmo no tapete, soltar o corpo, relaxar e ficar observando todas as partes do seu corpo e principalmente a respiração. E esse momento, ele não é menos importante do que todo o resto que você fez desde o começo. Por quê? Porque é um momento em que o corpo, você dá a chance, na verdade, do seu corpo consolidar todos os benefícios da prática. Para quem já praticou, sabe do que eu estou falando. E se eu fosse expressar, né, de alguma maneira o que eu sinto nesse final da aula, é como se fosse uma mágica. Mas é óbvio que não é mágica, tem toda uma lógica e estudo, né, que mostra que traz mesmo, a gente sente esse bem-estar enorme no final da aula, né, não só para o corpo, mas para a mente também. Mas isso aí é papo para outra hora. Mas eu posso dar um outro exemplo para que todo mundo possa entender, que é o seguinte: o mesmo vale para o sono. É no descanso que o corpo se recupera, a mente organiza as experiências e os aprendizados do dia. Sem descanso de verdade, você não rende. Já reparou nisso? Outra dica: troque o vício de telas por hobbies e ou atividades físicas. Se for os dois é melhor, tá? Na verdade, uma dica extra: troque qualquer hábito que esteja atrapalhando você de avançar na vida por um hábito que ajude. Outro dia eu tava tão cansada, mas tão cansada, que eu lembro que a minha vontade, na verdade, era de pegar no celular ou jogar videogame, apesar de, né, eu não jogar muito hoje em dia, mas eu gosto. Ou até mesmo de assistir um filme. Só que tem um detalhe: eu estava com a mente muito acelerada nesse dia. E aí, como eu percebi que eu estava nesse estado, eu sabia que não ia ser uma boa, tá? Pegar em telas. E eu contei isso nos stories, alguns de vocês vão lembrar, porque vocês falaram que também fazem isso, né? De perceber se tá muito agitado e aí evita pegar no celular.
ou até mesmo assistir um filme. E aí eu resolvi fazer o quê? Pela primeira vez fui testar fazer pintura em velas, que já fazia muito tempo que estava na minha lista. Então nessa hora eu precisava descansar e fazer algo que fosse mais, né, saudável para mim naquele momento. E aí eu amei, eu simplesmente achei muito legal testar fazer essa, né, decoração em velas. E quando eu mostrei para os stories, inclusive, alguns de vocês vão lembrar, porque vocês gostaram, se interessaram bastante, né, por essa atividade, eu não esperava por isso. E acabou que a minha filha também vendo, né, se interessou, gostou, e a gente acabou fazendo várias velas para dar de lembrancinhas para as pessoas das nossas famílias e tudo mais. Ah, Ti, mas você está falando de descansar fazendo algo que dá mais trabalho? Alguém ficou confuso com essa ideia? Me fala aqui nos comentários. De forma bem simples, hobbies no geral ajudam a acalmar sua mente porque trazem o seu foco para o que você está fazendo no presente, no agora. É algo que exige um certo esforço, sim, mas é bem diferente do que se você ficasse nas redes sociais, onde você recebe muito estímulo de forma passiva. Ou seja, o hobby, ele acalma o seu sistema nervoso, enquanto que as redes sociais, por mais que pareça descanso, acaba te deixando mais ansioso. Outra dica muito importante que faz toda a diferença: parar de seguir quem não faz sentido para você. Siga quem te faz bem, quem te agrega de verdade. Tipo, brincadeiras à parte, tá? Porque se nem eu faço sentido para você, é melhor não seguir mais. Não, mas agora, falando sério, se você está aqui até agora, aprendendo comigo, é sinal de que você está fazendo um bom uso do seu tempo. Você está exercitando sua inteligência em vez de ficar só consumindo conteúdos de dopamina fácil, que dizem por aí. Porque essa vida de só coisa fácil, rasa e viciante o tempo todo, como estilo de vida, nos emburrece, entende? Então procure acompanhar, seguir pessoas que te inspirem a ser melhor, ou no mínimo, não te faça mal para começo de conversa. Aprenda a ser seletivo. Se você não aprendeu a fazer isso na vida, me conta qual que é a sua dificuldade em relação a isso. Me explique melhor qual que é o seu medo ou sua preocupação em não filtrar as pessoas nas suas redes sociais ou na sua vida no geral. Já adianto que esse exercício faz parte do processo de crescimento, então não deixe de fazer essa limpa na sua vida. Quanto a conteúdo na internet, isso não significa seguir só coisas sérias, tá? Mas até o entretenimento precisa passar pelo seu critério pessoal. É muito diferente você consumir algo porque você escolheu com consciência do que seguir no modo automático só porque todo mundo tá vendo ou por medo de ficar por fora. Se você tem mais dicas que funcionaram para você, compartilha aqui com a gente nos comentários, tá? Obrigada! Depois de toda essa conversa, fica parecendo que a internet é só um lugar assustador e horrível, né? Ti, então a internet é ruim? Sim e não. A internet é feita de coisas que os próprios seres humanos criaram. E como você sabe, espero, existem humanos de todo tipo. Bons, maus, bem intencionados, mal intencionados. No mundo sempre foi assim, tudo junto e misturado. Por isso, antes de qualquer coisa, acho mais importante que você entenda que tudo isso vai depender de como você vai usar. Já me perguntaram qual a minha opinião sobre fazer detox de internet, redes sociais ou até mesmo desinstalar os aplicativos. Pessoalmente, não acho que a solução seja simplesmente sair por aí e copiar o que os outros estão fazendo simplesmente. É super válido, sim, entenda bem, tá? Eu acho super válido porque ajuda muito nesse processo de se reconectar. Mas se você faz isso simplesmente porque tá te incomodando ou pelo medo de todos esses problemas que está surgindo, né, que estão surgindo com as redes sociais, sem compreender a raiz do problema, a real é que não vai se resolver de verdade. Então, na real, pouco importa o que eu acho também, sabe? A gente tem que lembrar que para solucionar esse problema vai muito além de ter força de vontade. A gente está falando de um sistema inteiro que foi feito para prender a sua atenção. E se você não estiver consciente disso, você vai acabar sendo usado por ele. Por isso que eu joguei aquela pergunta no começo. Você usa a internet a seu favor ou é usado por ela? E isso vale para qualquer um, inclusive para quem trabalha com internet. Estar aqui
sem consciência e sem construir hábitos que equilibrem essa relação, é se perder, não tem outra. Já existem estudos mostrando que esse sistema todo tem como alvo principal os mais jovens. Se para os adultos que ainda estão desenvolvendo inteligência emocional e maturidade já é essa dificuldade toda, imagina para os mais jovens, então. Eu sei que tudo isso cansa. Ninguém nos preparou, nos ensinou para lidar com toda essa avalanche de mudanças que a internet trouxe nos últimos anos, mas é por isso que viver nesse novo mundo exige que você seja mais seletivo, presente, disciplinado e proativo. Caso contrário, você vai acabar sendo engolido por esse excesso de estímulos, o que vai te causar ansiedade, baixa autoestima e vários outros problemas psicológicos e emocionais. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, eu tô aqui para te lembrar, que a gente tem o poder de decisão. Temos o poder de escolher o que consumimos, como usamos nosso tempo e em que queremos focar a nossa atenção. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é que a internet também me trouxe muitas coisas boas, muitas inspirações, aprendizados e até amizades incríveis. Mas é fundamental lembrar de não depender só das redes sociais quando se trata de vida afetiva. Para quem já está muito imerso nisso, é fácil começar a deixar a vida social presencial de lado. E aí vem o vazio e o desespero. Eu já perdi as contas de quantas pessoas já me contaram que, na real, elas se sentem muito sozinhas na vida, aquela solidão profunda, mesmo cercadas por pessoas, tendo pessoas na vida delas, entendeu? Que loucura, né, gente? E é muito comum. Muitas pessoas estão passando por isso. Você se sente assim? Então fica aqui o meu alerta para a gente prestar atenção nisso antes que seja tarde. Não deixe de fortalecer os laços que te importam, que são importantes para vocês de verdade. Vou fechar aqui com uma ilustração entre aspas, que o meu marido me inspirou quando a gente estava conversando sobre isso. Mas imagina uma comida gostosa de verdade. Vamos usar o exemplo de um bolo, um bolo bem gostoso, assim, irresistível. Aquele bolo bonito, cheiroso, que só de olhar já dá água na boca, sabe? Aí, alguém deixa esse bolo na sua casa à vontade para você comer quando você quiser. Agora, imagina aqui que você foi lá e devorou de uma vez, na hora errada, sem pensar, e que muito provavelmente faça você sentir aquele arrependimento profundo. Não porque o bolo era ruim, mas sim pela forma que você consumiu, na impulsividade e sem equilíbrio, sem consciência. Para conseguir aproveitar de verdade, com prazer e consciência, você precisa de uma certa maturidade. Maturidade para ter disciplina, para saber quanto, quando e como aproveitar daquilo. E às vezes, saca só, a comida é até boa de verdade, mas não é o seu gosto, ou você sabe que aquilo não te faz bem pessoalmente. Então também precisa ter discernimento para dizer não, mesmo que esteja ali disponível e te chamando a atenção. Então, resumindo, saber usar a internet com consciência é como saber aproveitar desse bolo delicioso. Não se trata de cortar tudo ou se privar das coisas que você gosta, mas sim de ter maturidade o suficiente para ter o poder de escolher o que realmente te faz bem, quando e como consumir. Tem muita coisa boa aqui, mas pra gente conseguir desfrutar dessas coisas boas da melhor forma possível, vai exigir que a gente seja mais seletivo e proativo por aqui. Se você curtiu esse papo e ficou até o final, antes de mais nada, parabéns! Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber quem que ouviu tudinho. Eu quero conhecer quem foram os guerreiros dessa selva digital, que tá pura loucura e eu sei que tá endoidando um monte de gente. Não esquece de deixar o seu like também e de compartilhar com alguém que você ame e que você acha que precisa também estar atento sobre essa realidade toda da internet hoje em dia. E se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? Beijos!